Sem mais delongas, vamos à próxima palestra. Sérgio Roberto Santos é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Economia de Negócios pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente mestrando em Tecnologia de Energia aqui no Instituto de Energia e Ambiente. Engenheiro eletricista da MPS Engenharia, instrutor da Termotécnica Para-Raios, colunista da revista Eletricidade Moderna, participa da elaboração de normas da BNT e na área de PDA, DPS e aterramentos elétricos. O Sérgio vai falar para a gente sobre aspectos econômicos das descargas atmosféricas. Por favor, Sérgio. Pessoal, bom dia, tá? Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade, tá? Sempre, até um motivo, ser sincero, até um motivo de nervosismo, estar na frente de pessoas tão, assim, tão significativas para mim. Meus colegas da comissão aqui, o Hélio Sueta, que é o responsável, é a primeira vez que eu falo aqui no IEE, sendo aluno do IEE, e aproveito a oportunidade para agradecer o Hélio, porque permitiu a minha entrada aqui, agradecer os meus colegas do laboratório de fotovoltaica, o Milton, que me precedeu, pela paciência que tem comigo, e quem me conhece sabe que só lida comigo quem tem paciência, eu sou uma pessoa que exige paciência para lidar comigo, e particularmente eu estou muito feliz aqui, porque ontem estava aqui o meu professor, orientador, o professor Alexandre Cantini, e hoje está aqui meu primeiro professor sobre descargas atmosféricas e proteção contra chuvas. Foi uma pessoa que me ensinou muito sobre a proteção contra chuvas e me ensinou muito também como trabalhar, como ser um profissional, como me posicionar profissionalmente, que é o meu colega Sidney aqui, uma pessoa muito importante na minha vida aqui. Tá, mas vamos ao que interessa aqui. A gente falou aqui sobre aspectos técnicos, aspectos de proteção, aspectos científicos, a gente vai falar um pouco sobre aspectos econômicos aqui. Mais do que uma apresentação, é um diálogo, é um convite à reflexão aqui. Essa reflexão ela existe aqui porque em 2000, mais ou menos em 2000, 2022, eu fui provocado num congresso que era o ENE, que era um congresso presencial. Naquela época, os congressos presenciais envolviam centenas de pessoas, e uma pessoa fez uma pergunta para mim em 2002, mais ou menos, 20 anos atrás, falando se a gente não dava muita atenção na proteção de equipamentos e pouca atenção na proteção de vidas. E aí, 20 anos depois, o Hélio propôs uma associação aqui para promover a segurança das pessoas. Mas nessa apresentação aqui, eu, respondendo àquela pessoa que fez a pergunta para mim em 2002, falar que não existe contradição. A proteção do aspecto econômico da descarga atmosférica promove também a proteção da vida humana, até porque a perda da vida também traz implicações econômicas para a sociedade. E quem reconhece isso é a própria norma 5419, que ela coloca ali para todos os tipos de descarga atmosféricas as perdas. Em todas elas aparecem perdas de vida e perdas econômicas também, sendo que em algumas situações a perda de vida é encarada pela norma como uma perda econômica. Então, para a gente entender isso que eu trago para a discussão aqui, a gente traz aqui uma tabela de mortes por descargas atmosféricas compilada em 50 anos. É um trabalho muito difícil, muito importante, de persistência, porque essas mortes aqui são mortes anuais. Não é uma morte por 10. Morreram pessoas, 317 pessoas em 10 anos. Anualmente morria esse número de pessoas aqui. Mais importante, eu pediria para os senhores não se atentar tanto para os números aqui. O que eu queria mostrar aqui é justamente a importância da coleta de dados para uma possível análise econômica. Coletar dados, ter informações, saber exatamente o que aconteceu. E no caso de descargas atmosféricas, sempre é importante o quê? O onde e o quando e o que aconteceu. Porque esses dados aqui não mostram uma fotografia, cada vez morrem menos pessoas. Ele mostra o porquê isso aconteceu e como a gente pode trabalhar para que isso continue a acontecer. Porque essas informações, o Darilo vai falar com muito mais precisão do que eu sobre mortes, eles trazem informações muito precisas. O quê? Quem morreu, gênero, idade, causa e onde morreu.
Então, a gente consegue... Esse trabalho não parou em 91, ele continua até hoje. Então, a gente tem um mapa. Ó. Quem morre, aí não mostra quem morre, mostra onde morre, as localizações aqui. E, olha, em 2020, 17 pessoas morreram. O Carlos ontem trouxe o número, você não chegou a falar, mas eu acho que você esboçou, mas é o número correto. Ano passado, 11 pessoas morreram. Tá certo? Aqui o objetivo não é que morreu pouco, morreu muito. O objetivo é que esse número sempre seja reduzido, porque algum número de mortes sempre vai ter. Mas, como eu falei, o grande barato dessas tabelas, o grande barato desse trabalho começou lá em 1940 e vai até hoje, é um trabalho de persistência, é que a gente consegue tirar conclusões. E aí a conclusão é o que é o interessante. Com esses dados, a gente observa que 85% das vítimas são crianças ou jovens. Então, foi o que o Milton falou aqui, a probabilidade de uma pessoa de muita idade morrer é muito pequena. Então, os nossos esforços são concentrados em quê? Em jovens e crianças, que do ponto de vista econômico é muito significativo, porque a gente não qualifica a vida, toda a vida é importante, mas quando a gente mensura a vida, as pessoas mais jovens têm maior contribuição a dar na geração de riqueza. Então, quando morre uma criança e morre um jovem, a gente está perdendo a nossa força de trabalho ou a nossa força de trabalho de reserva. Isso é muito significativo para a gente. Sexo masculino. Então, vamos fazer aqui o que? Ideologia de gênero, direitos iguais. Os homens podem reivindicar algum tipo de compensação por isso, porque eles são mais vítimas do que as mulheres em termos de descargas atmosféricas. Quando eu conversei com o Hélio, e quando eu falo de paciência mesmo, que eu converso com o Hélio, todo dia eu perturbo esse cara, eu falei, Hélio, qual era o objetivo da sua associação? Ele falou, salvar vidas, né? Foi o que você falou. Eu falei, Hélio, é meritório, mas a gente pode ser mais ambicioso. Porque quando a gente pensa assim, está morrendo cada vez menos pessoas, isso é o copo meio cheio. O copo meio vazio é o seguinte, as pessoas que sobrevivem, e cada vez mais, aqui eu estou trazendo 80%, o Hélio com dados mais precisos, mais atuais, falou já que a gente tem 90% de taxa de sobrevivência, muitas dessas pessoas sobrevivem, mas têm uma incapacitação para uma vida saudável. Economicamente, a gente assume esse custo, porque muitas pessoas abandonam o trabalho ou são retiradas do mercado de trabalho, então a gente tem que sustentar essas pessoas via Previdência Social. Então não basta salvar pessoas, é preciso que essas pessoas sejam recuperadas para que elas retomem uma vida saudável aqui nesse sentido. Tá certo? E aí, de sobreviventes, 70% sofreram sérios efeitos, eu já falei, e é desconhecido o número de feridos que não necessitam de hospitalização. Tá? E aí, é uma coisa que é muito importante, foi falado ontem aqui, a gente precisa tomar muito cuidado. Por que está morrendo cada vez menos pessoas nos Estados Unidos? Vamos concentrar lá. Morrem cada vez menos pessoas nos Estados Unidos causadas por descargas atmosféricas. Foi falado ontem aqui, pode ter dado a entender, que as pessoas estão saindo do campo para casa. Urbanização significa que você estava no campo e você vai para casa. Gente, isso é um erro. As pessoas não saíram do campo e foram para casa, porque no campo as pessoas não dormiam a relento. Não moravam em ocas e dormiam em reis. As pessoas saíram do campo e foram para onde? Para a indústria. Não foi um processo de urbanização, foi um processo de aumento da produtividade da mão de obra no campo e industrialização. Porque os dados, essa que é a que eu falei para vocês, a gente tem que analisar os dados e extrair a riqueza que eles contêm. As pessoas não morriam dentro de casa dormindo. As pessoas morriam aonde? Jogando bola, passeando, em atividades rurais, agrícolas. E à medida que elas vão para a industrialização, elas vão para dentro da indústria. Então, isso é muito importante a gente entender, porque os nossos colegas da geografia têm uma máxima que geografia não é destino. Por quê? Porque os Estados Unidos, onde mais aconteciam mortes, e hoje ainda acontecem poucas, mas mais acontecem mortes, acontecem aonde? Nas regiões tropicais, onde se encontra todo o México. E o México é considerado por eles, mexicanos, o campeão mundial de mortes. Tá certo? Por quê? Porque ele não fez esse processo de industrialização e aumento da produtividade agrícola. Tá certo? Ele continua sofrendo com isso.
Só que a gente tem que entender o seguinte: então a gente analisa as consequências econômicas das descargas atmosféricas, mas as descargas, o número de mortes por descargas atmosféricas também é um indicador o quê? Do desenvolvimento social de um país. Países de maior IDH morrem menos pessoas. Países de menor IDH morrem mais pessoas. Por quê? Porque senão eu podia pensar o seguinte: basta esperar o andar da história, todos os países vão se urbanizar, todos os países vão migrar sua mão de obra do campo para a cidade e não precisa fazer nada que as mortes vão passar. Não é isso. A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente aprende dos dados dos países que foram bem-sucedidos para aplicar naqueles países onde esse processo não aconteceu. Como, por exemplo, a gente tem aqui o ranking de mortes, países campeões mundiais de mortes, em números absolutos. Quando a gente analisa mortes por milhão de habitantes, que é o mais importante de qualquer análise desse tipo, a gente vê aqui que o campeão é Cuba, sem nenhuma análise política, pelo amor de Deus. Por quê? Porque Cuba é uma grande plantação de cana-de-açúcar a céu aberto. É um país onde a sua mão de obra está majoritariamente aonde? No campo. Então, existe os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que tem um número de mortes, 50 mortes no total, tem 330 milhões de habitantes. Então, ele passa a ser o país que é o campeão mundial em número de mortes, do ponto de vista benéfico. Também é o país mais rico do mundo, é um país que mais investe. Investe em quê? Se já houve o processo de migração da cidade, do campo para a indústria, do campo para a cidade, aonde os Estados Unidos ainda investem para que se morra menos pessoas cada vez mais? O que ainda existe que eles ainda continuam fazendo? Pegando aqueles dados ali e não só analisando quem morreu, analisando também quem sobreviveu. Por que eu falo isso? Porque os Estados Unidos investem em quê? Em seuronopatologia. Graças às pesquisas, eles conseguem observar quais são as consequências das descargas atmosféricas, e eu acho que é uma coisa intuitiva e óbvia. Uma pessoa que sofreu uma parada cardíaca em 1950 tinha uma chance de sobrevivência muito menor que uma pessoa que sofre uma parada cardíaca hoje. A tecnologia possibilitou um avanço da medicina, e esse avanço da medicina permite que hoje mais pessoas vítimas de descargas atmosféricas sobrevivam aqui, tá certo? Mas para isso a gente precisa entender o fenômeno, saber exatamente o que acontece. Por quê? Porque a descarga atmosférica causa vários e vários problemas. Não é simplesmente queimadura ou parada cardíaca. Ela perfura o tímpano. Ela cria essas figuras que o Milton falou aqui, de Lichtenberg, no corpo humano, tá certo? Que causa problemas cardíacos. E olha que interessante, gente. Interessante e assustador. A simples exposição da nossa vista, dos nossos olhos, à luminosidade das descargas atmosféricas, causa cegueira. Ela causa tudo que é TIT é inflamação da serotonina, da pupila, da uveia, que é um nervo óptico, então tudo, e causa catarata. Olha só como é que aquilo que eu falei no segundo slide, a coleta de dados nos ajuda aqui. Olha que barato. A catarata ela vai aparecer 6 meses depois que a pessoa se expôs à luz da descarga atmosférica. Poxa vida, alguém aqui acha que vai no oculista, o oculista vai determinar, você começou a ter catarata, a pessoa vai associar isso a uma descarga atmosférica que ela sofreu 6 meses atrás? Então, como é que se descobriu isso aqui e se possibilitou o tratamento dessas pessoas prematuramente? Como é que se conseguiu essa observação? Por quê? Porque as pessoas que sofriam acidentes com descargas atmosféricas eram vítimas de descarga atmosférica, predominantemente que faixa de idade elas tinham? Elas eram muito jovens. Jovens, não se espera que jovens tenham catarata. Quando eles começaram a perceber uma incidência de cataratas em pessoas muito jovens, foi feito um trabalho de pesquisa em cima disso. E, a partir disso, conseguiu-se descobrir que as descargas atmosféricas provocam catarata nas pessoas também aqui. Tá certo? Então, em relação a isso, o que do ponto de vista prático, essa informação traz para a gente? Traz para o Hélio, para a associação que ele quer trazer aqui.
A descarga atmosférica provoca fenômenos psicológicos e físico-psicológicos. A pessoa pode desenvolver perda de memória e déficit de atenção, enoclofobia, medo de multidão. Tudo isso, do ponto de vista humano, é trágico para o bem-estar de uma pessoa querida por nós, mas do ponto de vista econômico é péssimo, porque reduz a produtividade dessas pessoas aqui, a sua capacidade de ter uma vida saudável e produtiva aqui. Então, baseado naquela tabela de coleta de dados aqui que a gente teve lá em 1940, que começou, a gente consegue chegar a uma situação muito prática. A gente precisa capacitar não nossos engenheiros eletricistas que estão aqui, mas os nossos médicos que trabalham nos prontos atendimentos, para que no momento que ele deu alta a uma pessoa que sofreu uma descarga atmosférica, essa pessoa seja encaminhada para um psicólogo, por um clínico geral e faça um acompanhamento nos 6 meses seguintes para que realmente qualquer consequência, qualquer sequela da descarga atmosférica seja acompanhada e seja tratada assim. Então, a gente precisa salvar as pessoas, precisa evitar que elas morram, mas a gente precisa ser mais ambicioso, precisa pegar o nosso conhecimento e devolver essas pessoas para a sociedade no gozo de uma vida plena. Tá certo? Da mesma maneira que a gente está tratando as pessoas, que são sistemas super complexos, o corpo humano é um sistema muito complexo, essa preocupação a gente tem que ter com os nossos sistemas elétricos e eletrônicos. É a mesma finalidade, é a mesma dificuldade, é o mesmo processo de coleta de dados. Por quê? Porque quantificar os prejuízos causados por uma descarga atmosférica é muito complexo. Por quê? Porque esses prejuízos são difusos. Se cair um raio aqui em frente ao auditório do IEE, esse raio pode provocar nenhum efeito nos equipamentos que estão aqui e danificar um equipamento que está na Politécnica do outro lado ali. Tá certo? Isso é plenamente possível. Então, você coletar realmente quais são os prejuízos causados por essas descargas atmosféricas não é um trabalho tão simples assim. Tá certo? Mas é um trabalho necessário. Por exemplo, é um trabalho que é solicitado pelas empresas de transmissão de energia e distribuição de energia. Aqui no IEE, essa aqui é uma dissertação, avaliação dos custos decorrentes das descargas atmosféricas, foi feito aqui. Mas por que foi feito aqui e por que foi feito pelas empresas de transmissão e distribuição de energia? Porque elas pagam no bolso delas esses prejuízos. Elas precisam saber quantificar o quanto custa para elas saberem o quanto elas vão investir para reduzir esse problema. O grande problema que a gente tem no Brasil, e o meu mestre Sidney sabe muito bem disso aqui, que muitas vezes a gente protege, mas não sabe quanto custou essa proteção. Desculpe trazer aqui uma experiência prática, eu peço desculpa aos senhores, né? Mas muitas vezes a gente chega numa indústria, o cara fala assim, queimou o inversor. E custou 5 mil para consertar. Mas eu falei, o que queimou? O cara não quer, o cara dá manutenção. Não sei. Essa informação para a gente era preciosa, era ouro. Porque se queimou a entrada de energia, indica um caminho da descarga atmosférica. Se queimou a entrada de sinal, indica outro caminho que vai dizer exatamente o que a gente tem que fazer para que aquilo não aconteça. Mas essa cultura não existe de maneira geral. As empresas de transmissão e distribuição de energia elétrica apanharam tanto com isso que elas tiveram que buscar informações muito precisas para saber como é que é esse custo. E esse custo não é tão simples. Você tem várias perdas aqui. Basicamente, né? Basicamente, você tem 2 tipos de custo aqui: custo de serviço e custo de produto, custo de hardware e custo de software, tá? Custo de coisas materiais e custo de coisas intangíveis. E você contabilizar isso é importante. Porque uma coisa é investir 1.000 para proteger 1.000, outra coisa é investir 1.000 para proteger 30.000. Então, você precisa contabilizar isso para viabilizar a proteção. Tá? Então, a gente precisa contabilizar quanto custa esse microfone, é fácil. Contabilizar quanto esse microfone vai me dar de prejuízo se, de repente, ele deixa de funcionar, é mais complicado ainda. Tá certo? Quem, por exemplo, além
das empresas de energia elétrica se interessa por isso. Por exemplo, as seguradoras. Por que as seguradoras se interessam muito por isso? Mais do que as empresas de energia elétrica. Porque se queimar minha televisão por causa da companhia de energia elétrica e ela não me indenizar, o que eu faço? Eu saio da CPFL e vou para a Enel, por exemplo. Dá para fazer isso? Dá para ligar meu telefone, minha televisão, em vez de ligar na CPFL lá em Sorocaba, ligar lá na CEMIG? Não dá. Então, para ela indenizar, sempre é custo. Para a seguradora, não é. Porque se eu fiz um seguro residencial, queimou minha televisão e ela não me indenizou, no meu próximo seguro eu mudo dela. Então, elas precisam ter esses dados com muita precisão, porque isso representa o valor que ela vai cobrar da gente por esse seguro. E elas fazem isso. Elas sabem exatamente qual é a percentagem de prejuízos causados pelas sobretensões. Gente, não se assusta que roubo 7%, esses números são da Alemanha. Tá certo? Aqui no Brasil muda um pouquinho essa ordem aqui. Mas eles têm bastante precisão. E aquilo que eu falei, já estou caminhando para a conclusão. O que acontece? A gente pode analisar, conhecendo as descargas atmosféricas, os prejuízos que elas causam e o contrário também. Olha que interessante. A curva de indenizações pagas pelas seguradoras alemãs, ela corresponde exatamente ao número de descargas atmosféricas. Se eu não tivesse nenhum contador de descargas atmosféricas, localizador de descargas atmosféricas, eu poderia saber se naquele ano caiu mais raios ou menos raios na Alemanha, pelo quanto as seguradoras pagam de indenização para os seus clientes. Isso aqui, eu já estou caminhando para encerrar, isso aqui é tão importante que foi feito um estudo na Alemanha para entender exatamente o comportamento, viu, Milton, técnico das descargas atmosféricas, baseado em dados das seguradoras. Por quê? Porque as seguradoras, vou acelerar um pouquinho aqui, as seguradoras, elas têm o tipo de equipamento que foi danificado, o cara registra, foi uma televisão, foi um computador, foi uma impressora, se ele tem entrada de energia sem entrada de sinal, o tipo de equipamento, que data, que tem que ser preciso, que data, eu não vou alegar que minha televisão queimou hoje, queimou semana passada, ou vou alegar, caiu um raio aqui, queimou minha televisão e naquela semana não caiu raio nenhum. Então, o que aconteceu? Eles pegaram esses dados aqui e pegaram esses dados e cruzaram com a informação do banco de dados de descargas atmosféricas. Ou seja, eu sei o equipamento que queimou, eu vou verificar se próximo daquele lugar caiu um raio. E eles chegaram com essa conclusão aqui. Em ambientes urbanos, se um raio caiu a 500 metros de distância do equipamento... Em ambientes urbanos, um raio só destrói se ele caiu a 500 metros do equipamento. Em ambientes rurais, a 1.000 metros de distância. Em ambientes isolados, a 2 quilômetros de distância. Então, eu consegui cruzar informações que eu tinha econômicas, de dados de seguradora, com informações físicas da natureza, com as descargas atmosféricas. E fiz uma correlação, desculpa, que não por acaso está dentro da 62305. Ela valida o que a norma traz, porque a norma ela reconhece esses valores aqui. Para terminar aqui, eu vou só acelerar, esse mesmo trabalho, essa mesma metodologia foi aplicada aonde? Em quem precisa. Sempre é quem precisa. O professor Morales deu um spoiler da minha apresentação ontem aqui. Ele falou isso para a gente, se alguém se lembra. A gente precisa ser solicitado, alguém precisa pedir para a gente. As autoridades aeroportuárias solicitaram isso. Por quê? Porque vários acidentes aconteceram nos Estados Unidos e com consequências graves, sendo que um deles, eu vou avançar um pouquinho mais, um deles foi no aeroporto de Baltimore, Washington. Uma descarga atmosférica caiu a 300 metros de distância da torre de controle, feriu o funcionário da torre de controle e fechou o aeroporto. Agora o detalhe. Agora eu queria uma pergunta rapidinho, a resposta de vocês. Para proteger esse aeroporto, para evitar que isso acontecesse novamente, o aeroporto gastaria 5 vezes menos do que o prejuízo. O prejuízo que causou custou 5 vezes mais do que o aeroporto gastaria para evitar que isso acontecesse novamente. O aeroporto tomou as providências necessárias ou não tomou as providências necessárias? Não tomou. Não tomou, porque sempre, Paulo, é um conceito básico de economia, os recursos são escassos. Aconteceu o problema, eu preciso pintar o aeroporto, fazer uma área nova de slot,
comprar uma cadeira melhor para o gerente. Baseado nessa decisão, o que os caras fizeram? Desculpe os caras, eu não estou desrespeitando eles. Eles fizeram um estudo com a mesma metodologia das seguradoras. Quando e onde caiu os raios, eles tinham isso registrado, e junto os prejuízos causados por cancelamento de voos. Porque não é o prejuízo, é o prejuízo do avião parado, é o prejuízo do cara que perdeu o hotel, é o prejuízo do evento como esse que deixou de ser feito. Eles contabilizaram. Isso é trabalho de formiguinha, gente. Contabilizaram todos os prejuízos associados. Por quê? Aí é uma coisa importante. Dados a gente não cria. Eles têm que estar disponíveis para a gente. Eles tinham os dados das descargas atmosféricas no espaço aéreo americano continental, eles já tinham esses dados, e uma agência de aviação, isso é o que ela tem, a lição básica dela, dados de cancelamentos. Eles fizeram um estudo desse e chegaram a esses valores aqui. O evento que teoricamente custaria 5 vezes, na verdade, ele custou $1 bilhão. Já estou terminando. É sempre bom quando o prejuízo custa 1 bilhão, né? O prejuízo de 1 bilhão é bom porque ele soa no ouvido. Quando você fala assim, 1 bilhão, todo mundo, de repente, para o que está fazendo para prestar atenção. Quase 2 bilhões de dólares aquele prejuízo causou ali. Não foi aquele 100 mil, 200 mil. Quando você associa... Porque quando para um aeroporto, quem já teve esse desprazer, o que acontece? Para toda uma sequência. Parou o Galeão, parou com bica, vira no inferno. Então não vai prejudicar o cara que está vindo para São Paulo. Está prejudicando, por exemplo, o cara que está saindo de Belo Horizonte está indo para Fortaleza. E você tem que somar isso tudo. Então, esse estudo não foi feito para saber. Esse estudo foi feito para dar subsídio para autoridades americanas, que a gente pensa que são o primeiro mundo, para encorajá-los para tomar essas decisões aqui nesse sentido. Tá certo? Então, isso aqui é o importante, e essa que é a mensagem que eu queria dar. Não queria trazer aqui que prejuízo de descargas atmosféricas causam 1 bilhão, causam 12 bilhões, causam 13 bilhões. O que eu quero trazer para a gente aqui é que a gente precisa ter esses dados são úteis para o nosso trabalho aqui. Ontem, só para terminar, a última frase, o Jobson, no começo da apresentação dele, falou que a gente não precisa ensinar o mercado mais, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente precisa fazer o nosso trabalho e seguir. Isso aqui é a questão. A gente precisa ter consciência do nosso trabalho e do prejuízo que ele causa para a sociedade, para que a sociedade demande essa proteção. E não simplesmente que a gente vai oferecer, porque se as pessoas não têm essa consciência, não adianta a gente oferecer o que for necessário, porque isso não vai acontecer. Terminando aqui, conclusões. Devemos reduzir as mortes e perdas econômicas causadas pelas descargas atmosféricas. Mas o que é bom é a frase do Jung, né? O que é bom é custoso, requer tempo, requer paciência e não há um fim para isso. Esse processo de coleta de dados lá nos Estados Unidos começou em 1940 e continua até hoje. O professor Morales falou para a gente ontem que ele tem dados de 4 anos. Esse trabalho, Hélio, que você está se propondo aqui, eu tenho um certo respeito muito grande por você, porque é um trabalho muito, muito difícil. Não é um trabalho para próximos 2 anos, não é um trabalho para próximos 3 anos, é um trabalho para 10 anos. Já que eu tenho mais 1 minuto, é um trabalho, por exemplo, que o meu colega aqui, o Barbosa, está fazendo. Pacientemente colocando no LinkedIn informações de pessoas que morreram por acidentes causados por descargas atmosféricas residentes. Ele está trazendo uma outra realidade para a gente. Não é a gente que está morrendo no campo, é a gente que está morrendo dentro de casa. O que a gente precisa fazer nesse caso é ter esse trabalho consolidado, para a longo prazo a gente ter um panorama muito bem consolidado dessas informações. E outra coisa, que é o caso que o aeroporto de Baltimore ensinou para a gente. Muitas vezes não adianta a gente querer descobrir tudo o que acontece de prejuízo com descargas atmosféricas no Brasil. Isso não é necessário e nem possível. A gente pode seguir o outro caminho, pegar um daqueles casos que você tem apresentado aqui, ir naquela situação ali e analisar profundamente o que aconteceu naquela casa, o que aconteceu naquela família. Aquela pessoa que morreu exatamente por quê? Conversar com o médico, entender quais foram as consequências da descarga atmosférica no corpo dela, para a gente não ter informação de tudo, mas a gente ter toda a informação de um único evento. Tá certo? Tá legal? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, uma reflexão sobre a importância dos dados, da informação, e eu queria deixar, então, essa frase.
Não é uma rima, porque seria uma rima pobre, mas proteção começa com informação. Tá legal? Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado. Obrigado, Sérgio.